Então, temperar chocolate. O que é temperar o chocolate, né? Dar choque térmico, temperar, pré-cristalizar. Esses três nomes são a mesma coisa, tá? É induzir a formação de cristais estáveis do tipo beta, tá? O nome desses cristais estáveis é beta, são beta, na manteiga de cacau, tá? Então, toda vez que a gente... o chocolate, ele vem assim, né, no pacotinho, ele vem temperado, tá? Porque ele vem firme, né, as gotinhas ou a barra, ele vem temperado. Toda vez que a gente derrete pra colocar em alguma outra forma, a gente derrete e desestabiliza esses cristais, tá? Desestrutura esses cristais de manteiga de cacau, tá? Por isso a gente precisa temperar para que a gente consiga estabilizar novamente essa manteiga de cacau, para que a gente consiga formar o máximo possível de cristais estáveis, tipo beta, tá? Que são esses cristais estáveis que deixam o chocolate firme, que deixam o chocolate brilhante, que faz ele retrair da forma, né? Ó, que é tudo isso que a temperagem correta faz. Dá o snap, que é aquele quando a gente quebra assim o chocolate, escuta, né? Um clequezinho. Então, tudo isso, ó, brilho, não derrete festa e derrete na boca já quando a gente coloca também. Tudo isso vem de uma temperagem correta com formação de cristais de manteiga de cacau beta, tá? Que são os estáveis. E aí, tem 6 cristais, tá? 6 cristais na manteiga de cacau. Alguns derretem a temperaturas menores, mas o cristal beta, que é o estável, ele derrete a 34 graus Celsius, tá? Que é fusão, né? Se funde, se derrete. E para isso, né, pra gente induzir essa formação, né, dos cristais beta, a gente precisa, como eu falei, de movimento e temperatura, né? Resfriamento, controle ali da temperatura para que a gente consiga estabilizar novamente esses cristais, ok? E aí os outros cristais, tá, que não são estáveis, eles já derretem a 18 a 28 graus, cada um derrete a uma temperatura, tá? A manteiga de cacau ela é muito complexa por causa justamente desses cristais, estabilidade e tudo mais. Por isso que às vezes as pessoas acham que é muito complicado temperar o chocolate, mas é só entender esses processos, né, que funcionam muito bem, tá? Então, o que a gente precisa fazer, né, para começar a temperar o nosso chocolate? Primeiro a gente vai derreter ele em banho-maria, no micro-ondas, né, de 30 em 30 segundos. O pessoal já perguntou aí, como acha esse cristal beta? Ele tá dentro da manteiga de cacau. Esse cristal beta tá dentro da manteiga de cacau. Tu quer falar? Não, só, é que dá pra ver ele no microscópio, né? Ele é um cristal de dentro da manteiga do cacau. Ó, eu vou falar mais tarde do micril ou mycril, tá? O micril é uma manteiga de cacau criogenizada, tá? Criogenizada quer dizer que ela foi congelada a uma temperatura muito baixa e estabilizou esses cristais. Então, o micril ou mycril, ele tem cristais ou ele né, os cristais da manteiga de cacau estáveis, tá? O próprio micril é a manteiga de cacau estável, os cristais beta ali, tá? Por causa dessa criogenização que eles fazem com a manteiga de cacau, tá? Mas assim, só dá pra ver num microscópio, não dá pra você... Não é perceptível a olho nu, né? E aí, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente, então, para temperar um chocolate, primeiro precisa derreter, tá? De 45 a 50 graus é uma temperatura boa de derretimento do chocolate, meio amargo, ao leite branco, até uns 40, 45 no máximo, tá? Dessa forma a gente garante que o chocolate está todo derretido, está bem fluido e com o resfriamento, né, e o aquecimento novamente depois, ele vai chegar, né, nas temperaturas que a gente precisa, tá? Porque senão a gente deixa ele muito frio, sei lá, 35, que ele já derreteu, né? Ó, o beta já derrete, que é o mais estável, já derrete a 34, 35 ele já está derretendo. 40 também, mas às vezes ele não tá, ele tá muito grosso ainda, muito viscoso, né? Então a gente não consegue chegar na temperatura de resfriamento, né? E o chocolate fica muito duro de trabalhar, não fica fluido, tá? Eu queria perguntar, tem uma pergunta, não?
Aí depois de derretido, tá? A essas temperaturas aqui, não pode passar de 55, porque aí queima o chocolate, tá? E queimando aí não dá mais pra temperar, vai dar pra usar pra bolo, brownie, outras coisas assim. Mas pra temperar daí não mais. Ele vai ficar todo granulado assim, você vai perceber. Daí é porque queimou. E aí depois a gente, depois de derreter, né, a gente precisa com que esse chocolate chegue à nossa temperatura de trabalho. A temperatura de trabalho é a temperatura que a gente vai colocar o chocolate na forma. Na hora que for colocar o chocolate na forma tem que estar naquela temperatura, tá? 31 a 32 graus para o chocolate meio amargo e amargo e 29 e 30 graus para chocolate branco ou ao leite, tá? E a temperatura de resfriamento é baixar essa temperatura aqui de trabalho de 4 a 5 graus, tá? Então aqui vai dar em média 27, 28. Aqui 29 menos 5, né? 24, 25, tá? É a temperatura que a gente resfria e depois aquece novamente para chegar à temperatura de trabalho, que é essa aqui. Essa aqui é muito importante, ok? E muito importante também a temperatura ambiente, tá? Do local do trabalho. Tem que estar, a ideal, né? Seria 20 graus, tá? A temperatura do ambiente. Pra gente conseguir controlar melhor a temperagem, as temperaturas da temperagem do chocolate, tá? E a gente não pode ficar movimentando e nem derretendo muito o chocolate, né, nos processos por mais de 10 minutos, tá? Porque senão ele começa também a já cristalizar, não de forma tão estável, vai dar problema no chocolate depois. Então, por isso que a temperatura do ambiente também tem que estar mais fria para ajudar nisso, porque senão a gente fica ali, né, eternamente tentando baixar a temperatura, não consegue. E aí é complicado, né, por causa da estabilidade que a gente quer alcançar, né, dos cristais. Aí a gente tem os métodos, né, pelo qual dá para fazer a temperagem. Uma delas é a tablagem, que é na pedra, pode ser feita no inox, também não tem problema. Onde você vai agitar o chocolate com uma espátula, né, para baixar essa temperatura e fazer a pré-cristalização dele, tá, na mesa com o geladinho, né, da pedra ou do inox. Vai ajudar a baixar a temperatura desse chocolate pra gente conseguir, né, a temperatura que a gente quer. Outro método é por adição, onde a gente adiciona dentro do chocolate derretido de 15 a 30% do seu peso em chocolate mesmo, picadinho, né, do próprio Calyx, né, do seu próprio pacote, para resfriar também esse chocolate e alcançar a temperatura que a gente precisa, né, no método da adição. O problema do método da adição é não conseguir controlar tão bem essa temperatura, né, tem que seguir bem à risca essas temperaturas aqui de derretimento, né, tentar baixar aqui abaixo, né, de 31, 32 a 27, 28, e você jogando o chocolate dentro, às vezes não chega bem exato nessa temperatura, né, às vezes chega aproximado, não quer dizer que vai dar errado, mas é um pouco mais difícil de controlar essa temperatura comparada à tablagem, onde a gente, né, ali na mesa tá tirando a temperatura o tempo todo, consegue controlar melhor, tá? A outro método, né, de temperagem é por banho-maria invertido. No caso, a gente derrete chocolate e coloca ele depois num banho-maria de água com gelo, tá? Baixa a temperatura e depois aquece novamente no micro-ondas, né, até subir para a temperatura de trabalho, tá? Essa é a do banho-maria invertido. E, por último, o Micrio ou MyCrio ou MyCryo, não sei, pra mim acho que é MyCryo, né? Que é o MyCryo ou Micrio, vou falar Micrio, que normalmente a gente conhece mais. MyCrio? É a manteiga de cacau, o Micrio é a manteiga de cacau, tá? Que ela foi criogenizada, ó. Micrio, criogenizada, pra vocês lembrarem. Criogenizada. Que é esse processo de congelar essa manteiga de cacau numa temperatura bem baixa, para que ela tenha o máximo possível de cristais estáveis. E aí a gente adiciona esses cristais estáveis dentro do chocolate.
em média de 1% de micril, né? A quantidade de 1% da quantidade total de chocolate, tá? Só que aqui, no caso do micril, a gente precisa derreter o chocolate, esperar ele baixar a temperatura de 33 a 35 graus, dependendo, né, do tipo de chocolate, em temperatura ambiente, né? A gente espera ele sozinho baixar essa temperatura para daí adicionar o micril. E aí eu acho ele muito bom, só que demorado, né? Você tem que fazer e deixar lá, esperar ele baixar e aí adicionar. Então eu acho assim um pouquinho demorado por essa questão, mas eu já vi muita gente fazendo e que gosta bastante dessa técnica pelo micril, tá? E aí alguns problemas que podem acontecer com o chocolate temperado ou que não foi temperado corretamente, tá? Ou até armazenado ou não foi armazenado corretamente. Sugar bloom. Sugar bloom bloom é florescimento, né? Que sai assim pra fora, floresce. É quando o açúcar do chocolate, ele sobe pra superfície, tá? E fica com os pontinhos brancos ali. Normalmente acontece por causa de umidade, tá? Muito tempo, às vezes, de geladeira, né? Esqueceu o chocolate lá, ou até coloca no freezer, ou é um ambiente muito úmido, aí pode acontecer o sugar bloom, tá? O fat bloom, gordura, né? A gordura sai, a manteiga do cacau, ela recristaliza no topo do chocolate, tá? Fica com um efeito, parece marmorizado, até meio quebradiço, assim, com gosto estranho. É por causa de alteração brusca de temperatura, tá? Alteração, ou subiu muito, ou desceu muito a temperatura do chocolate, e aí a manteiga, ela sobe também para a superfície do chocolate, tá? Overseeding. Overseeding não é um problema, tá? Mas é quando é uma coisa que acontece normalmente, né? Quando a gente temperou o chocolate tudo certinho, ele começa a engrossar sozinho no bowl, né? Ele começa a cristalizar dentro do bowl ali paradinho, enquanto a gente tá ainda usando ele para banhar ou, né? Algo desse tipo. E aí a gente pode resolver isso aquecendo no micro-ondas um pouquinho, cuidando para não passar, né, da temperatura de trabalho, porque senão a gente vai ter que fazer de novo a temperagem, tá? Ou com soprador térmico. Soprador térmico, esses que vendem, quem trabalha bastante com chocolate usa mais, que é esses que vendem em loja de material de construção, tá? Um soprador térmico, tipo um secador de cabelo, assim. Bem mais potente, né? Mas derretendo um pouquinho no micro-ondas já resolve também, tá? Cuidando com as temperaturas aqui de trabalho. E a desidratação, que é quando a gente tá derretendo o chocolate e ele engrossa muito em vez de ficar fluido, tá? Ele não chega a queimar, mas ele já engrossa. Às vezes as temperaturas ali que a gente estava derretendo não eram corretas, ou o chocolate às vezes, né, não é de tão qualidade assim. E aí, pra corrigir isso daqui, só com manteiga de cacau derretida dentro, quente, né? A gente derrete a manteiga de cacau e adiciona, e aí a gente consegue ter de novo, né, essa fluidez no chocolate se acontecer a desidratação, tá bom?